Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 7. Antes de pregar, eu vou pedir para o menino colocar a arte aqui para mim. Eu quero falar sobre a Arca de Noé hoje. Vou compartilhar um pouco com os irmãos, vou terminar bem no horário. Mas eu quero falar sobre isso. E escolhi essa arte, né, Mateus? Porque aqui ele ainda está pregando. Os animais já estão entrando na arca e pela figura a gente percebe que Noé ainda está dando uma oportunidade. Está dizendo, ainda dá tempo. Eu acho que é mais ou menos isso que nós estamos vivendo, irmãos. Nunca na história nós vimos tantos pastores, profetas, pessoas que preveem futuro aí, que estudam isso, historiadores falando a mesma língua. A mesma língua. Às vezes você via aí, há um tempo passado, você entrava numa discussão teológica, tinha um concordava, o outro não. Entra agora lá para você ver. Todos os líderes dizendo, nós estamos vivendo um momento difícil. Essa pandemia não deve ser uma coisa que não tem algum objetivo, algum motivo. O texto, eu não vou ler todos porque não dá tempo, não quero tomar tempo também, terminar no horário, mas a Bíblia diz que havia uma perversão total nos dias de Noé. Por isso Deus... Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui. Alguém diz assim, está escrito lá que Deus se arrependeu. Deus não... Como é que Deus se arrepende? Não sabia já? Deus não se arrepende, irmãos. É tradução, é questão do original, do grego, o original do hebraico. Quando você pega palavras assim, precisa estudar isso. Aquela palavra lá é um simbolismo de tristeza de Deus. Deus se entristeceu com aquela situação. Aquilo doeu o coração de Deus. E Deus não se arrepende, Ele sabe o que Ele faz. Mas acontece que cada dia que passa, o homem está se metendo em situações piores, né? Vamos ler alguns textos. Capítulo 7 de Gênesis, verso 1. Apenas o verso 1. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Olha que expressão bonita aqui. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Dá um pulinho agora, irmãos, para verso 11. Depois pega em casa e lê com mais calma para você entender bem a história. Fica como tarefa da semana. Verso 11. No ano 600 da vida de Noé. Põe o 11 para nós, irmão, por favor. Isso. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, irmãos, o ano 600 da vida de Noé, não é quando foi avisado de Deus, tinha 500 anos, quando foi entrar na área tinha 600 anos. Tá bom para você, 600 anos? Ele viveu 930 anos. Ô, irmão, vamos orar para Deus dar 10%, né? Para nós tá bom hoje, mas é o pecado que fez isso, foi diminuindo a idade, né? Por causa de se corromper tanto, foi cada dia diminuindo mais. Caiu para 120, depois caiu para 70, e tem alguns aí que estão tendo sucesso de passar disso, né? O êxito. Repetindo aqui, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Mais um verso 17 agora, por gentileza. Verso 17, capítulo 7, verso 17, isso. Não, capítulo 17, não, capítulo 7, perdão. Capítulo 7, verso 17, obrigado. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. O dilúvio durou 40 dias, mas eles ficaram na arca aproximadamente um ano. Você estuda lá o tempo, você vai ver. Foi muito tempo que eles ficaram dentro da arca. Irmãos, os arqueólogos, eles garantem que a arca existe até hoje, que tem restos dela lá
no Monte Ararat, lá na Turquia, onde a arca desceu e pousou naquela época, né? Queridos, é muito interessante, às vezes as pessoas, elas reclamarem da igreja, elas acharem um defeito na igreja. Nós vivemos hoje um tempo de muita gente chamada desigrejados, infelizmente isso está crescendo, pessoas que se decepcionaram com a igreja, com o pastor, com o líder, com alguém, às vezes até quase com a religião, e deixaram. Porém, essas pessoas, elas vão ter dificuldades, porque como é que elas vão explicar viver no céu, se elas têm dificuldade de ter comunhão aqui na terra, de obedecer, de respeitar a diferença? Olha quanta gente aqui, ó. Nós tivemos um povo grande hoje de manhã, e olha outro povo aqui. Então, são diferenças, são pensamentos. Irmão, lá na nossa casa, nós temos 3, 4 pessoas, a gente tem divergência, diferença. Mas a gente não sai de casa por causa disso. Nós não abandonamos. Eu não gostei do que meu pai falou, vou embora. Não gostei do que minha mulher falou, vou embora. Não, a gente continua, porque a gente supera tudo isso. E às vezes as pessoas acham defeito na igreja. Eu estou dizendo isso porque você já imaginou o cheiro dentro da arca? Toda aquela quantidade de animais. Aí tem historiadores dizendo que tinha mais de 4.000 animais e tal. Nem vou entrar nesse mérito. Mas tinha muito animal lá, animais pequenos e animais enormes, como elefante e outros, defecando, urinando. Imagina o cheiro, o odor, e gente, eles tendo que limpar, e 8 pessoas só trabalhando lá dentro, né? Tendo que limpar aquela arca o tempo todo. O barulho daquilo lá. Enfim, dentro da arca havia muitos inconvenientes. Mas ainda era melhor estar na arca, porque lá fora não tinha mais vida. Irmão, irmã, em nome de Jesus, você que está nos assistindo aí, aonde você estiver, se você é uma dessas pessoas decepcionadas com a igreja, saiba que melhor é dentro dela do que lá fora. A igreja ainda continua sendo bênção. Ela não é perfeita. A igreja perfeita, pastora Natel, ela vai subir. Essa é a igreja perfeita. Nós somos imperfeitos. Quando subirmos, nós não vamos ter esse corpo imperfeito. Nós vamos nos revestir, Paulo diz, da incorruptibilidade. Seremos, porque nós não podemos entrar. Então, Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, o mal que eu quero está sempre em volta de mim. Então, nós nunca foi tão importante. Eu louvo a Deus por esse decreto do prefeito, do governador. Está certo, foi um grupo lá de pastores e líderes da bancada evangélica, e ele acatou. Mas ele disse algo interessante, está aí gravado, eu mandei para alguns. Ele disse no final, quando ele liberou como serviço essencial, ele disse assim: nós precisamos de oração e de fé. Irmãos, nós temos pessoas que o único lugar que eles estão vindo nesses dias é aqui na igreja. Se a igreja parar, nem aqui eles podem vir. O que nós atendemos agora, graças a Deus, acalmamos aqui, eu e a pastora atendemos, de pessoas deprimidas. Gente abatida, não sabendo o que fazer da vida com esse momento. A arca é muito importante, irmãos. A arca é o lugar de salvação. Aqui é onde você recebe diariamente um alimento. Não dá para vir sempre, vem uma vez por semana, escolhe um dos cultos, mas venha, porque você vai se alimentar da palavra. Está ruim aqui, tem defeito aqui, tem mau cheiro às vezes aqui, tem. Nós somos seres humanos, nós pecamos, erramos, falhamos às vezes. Mas pode ter certeza, lá fora está bem pior. Porque lá não tem mais vida. Outra coisa, o texto diz lá no capítulo 6, no verso 8, que Noé achou graça diante do Senhor. Eu preguei agora, quinta-feira, lá na igreja do pastor Jairo, meu filho, lá na Vila Rio Branco, sobre a graça de Deus. A coisa mais linda que tem é isso, é você saber que no meio de toda a situação e de todo o erro que a gente comete, a graça de Deus nunca foi retirada de nós. A sua graça permanece sobre nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Noé, Deus olha para Noé e vê em Noé um homem diferente. Existe uma teoria aí, muito conhecida, que é a famosa teoria do fruto do meio, né? Então, é interessante, né, irmão? Porque veja bem, vamos pensar que vocês são os irmãos que costumam vir nesse culto de domingo à noite. Aí durante a semana vocês não podem vir, agora
até estamos evitando mesmo sair de casa, e a gente até orienta a vir menos à igreja, mas pelo menos no culto. Só que você que está no dia a dia do trabalho, eu não sei como é que está a faculdade aí, outras coisas, você tem 1 hora, porque agora é só 1 hora de culto, ou um dia ou outro a gente passa 10, 15 minutos, e o resto da semana lá fora. Onde você vai ser mais influenciado, não é verdade? Se ouve uma palavra como essa, um louvor como esse, orações, o pastor Paulo fez aqui, ver os irmãos, estar nessa comunhão é gostoso. Só que, a partir de amanhã, eu estou lá fora, ouvindo palavrões de pessoas, xingamentos, gente grossa, bruta, estúpida, gente nos tentando levar ao pecado, nos induzindo com ideias, com sugestões no trabalho e outras coisas mais. Aí o texto diz, Noé não se influenciou. Só construindo a arca foram 120 anos. 100 anos, 120 anos, pregando, falando, porque ele tinha 500 e entrou com 600, ele entrou na arca, veio o dilúvio. Imagine, irmão, é muito tempo. Em nome de Jesus, que o que você recebe aqui durante um culto seja o suficiente para você influenciar a gente lá fora. Irmãos, não saia da arca. A arca ainda continua sendo lugar de salvação, de cobertura. E sempre será. Noé não deixou se influenciar. Aí o texto diz assim, Deus disse para Noé, olha o capítulo 7, o verso 1, entra na arca, tu e toda a tua casa. A bênção da arca e a bênção do evangelho é que toda vez que Deus pensa em salvação, Deus pensa em família. E a igreja é isso, a igreja é uma família. A igreja é um povo onde nós encontramos pessoas que nos ajudam em todas as áreas. Essa arca, ela precisa ser vista como muito importância na nossa vida. Outra coisa que a história mostra aqui é que a tempestade, ela revelou, por exemplo, talentos em Noé. Irmãos, Noé, o que Noé era? Noé era um agricultor, não é isso? E de repente Noé constrói uma arca. Existe aí na internet alguém que diz assim, que o Titanic foi construído pelos melhores engenheiros e afundou. A arca foi construída por um amador e não afundou. E teve sucesso. Ficou 1 ano lá, ficou 40 dias sobre ela, eles ficaram dentro da arca 1 ano praticamente. Por quê, irmãos? Porque Deus despertou talentos em Noé nesse momento, nesse tempo. Queridos, em nome de Jesus, que esse momento de pandemia, você olhe com algum objetivo. O pastor Paulo trouxe uma palavra hoje sobre objetivo, sobre foco, não olhar. Oi? Prosseguindo para o alto, o tema de hoje de manhã, foco, direção. Amanhã, de manhã que a gente acordar, nós precisamos acordar com direção. O que você tem? Se você não tem, arrume alguma coisa para fazer, ajudar alguém, cuidar de alguém, fazer alguma coisa. Porque nós precisamos ter foco e no meio da tempestade Deus revela os dons da gente. Amanhã eu já sei que de manhã eu tenho gente para atender. À tarde podemos fazer uma visita. À noite eu tenho uma live com os pastores da minha região para não trazê-los aqui, fazer com eles lá em casa. Cada um na sua casa. Esse foco, esse objetivo, esse despertamento dos dons. O dilúvio, a tempestade fez isso com Noé. No meio de tudo isso, irmãos, eu sei que se conversar aqui, der oportunidade para alguns irmãos falarem, vários irmãos vão dizer assim, olha, nesse 1 ano aí eu descobri coisas que melhoraram a minha vida, que eu não imaginava que eu podia fazer. Noé passa a liderar, né, passa a ajudar. Eu imagino ele liderando a sua família, porque os demais acho que só zombavam dele. Imagino chamando ele de todo tipo de louco, caduco, e, enfim, aí por cima, né, daí para frente. A Bíblia mostra também que Noé era um homem de paciência. Era como se ele estivesse dizendo, é um dia por vez. Irmãos, nós começamos aqui uma campanha, por exemplo, de 7 orações, numa sexta-feira à noite,
E a gente percebe que a hora que começa a campanha, começa um número. No segundo dia já diminui, no terceiro. Quando termina os 7 dias da campanha, tem um número menor do que começou. E às vezes tem outras pessoas chegando, mas quem começou, muita gente desiste. Você já imaginou quantos motivos vieram na vida de Noé para ele desistir dessa construção? Escute isso, esse momento que estamos vivendo é um passo de cada vez, irmão. É Noé esperando cada um entrar na arca. Quando ele viu o leopardo passou por ele e já entrou na arca. Mas já imaginou a hora que ele ficou esperando a tartaruga? E ele dizia, esse bicho não vai entrar, não? Irmãos, é o momento existe um momento de pressa, mas existe um momento de esperar. Não entre em desespero agora é a hora de calma, de paciência. Cumprir os protocolos, fazer o melhor que a gente pode fazer e lembrar que é um dia de cada vez. Basta, Jesus disse isso, né? Basta cada dia seu próprio mal. Outra coisa que nós aprendemos aqui, o verso de número, capítulo 7, verso 11, diz que Noé entrou na arca, romperam diz que ele entrou aqui com 500 anos ele começa a construir, com 600 ele entra na arca. Irmãos, tem gente que diz assim, eu só estou esperando para ir embora. Meus dias estão terminando. De jeito nenhum. Um homem com 500 anos constrói uma arca, começa a construir. Leva 100, 120 anos para construir. Na velhice podemos dar frutos. Nós não estamos terminados, Deus não terminou conosco. E agora, irmão, queridos, eu saí essa igreja me enviou, pastor Juvenal me enviou no ano de 87, vai fazer 34 anos, e eu queria estar em Porangaba, Palmital, os lugares que eu passei na época, com a experiência que eu tenho hoje. Irmão, eu fazia culto 3 horas da tarde na praça e eu tinha 25 anos. Mas hoje a gente percebe como a gente colhe mais com experiência. Então a idade traz experiência. A idade traz a vivência. E na idade dá para produzir. Viu? Vai ter gente que vai sair correndo na sua frente, mas vai chegar depois de você. Porque você, naquele passo que parece devagar, mas você está firme, continuamente. Um dia de cada vez, e Deus me abençoando. Foi isso que aconteceu. Noé produziu numa era muito importante, e ele produziu. Outra coisa que a Bíblia ensina para nós aqui, a Bíblia diz que Noé era pregador da justiça. Coloca para a gente aí, filho, por favor. 2 Pedro 2,5. Olha o que diz esse texto de 2ª carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. E não poupou o mundo antigo, mas, olha a expressão, irmãos, preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, né? A esposa, os 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé, e as 3 noras. Quando fez vir o dilúvio sobre o mundo. O mundo de ímpios. Eu quero que a gente leia também um outro texto em Ezequiel, filho, 14. Ezequiel 14, 12. Eu gosto desse texto de Ezequiel 14, 12, eu sempre falo dele, porque o texto diz assim, veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo, verso 13, filho do homem, olha se não é mais ou menos o que a gente está vivendo, né? Quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, tornarei instável o sustento de pão, enviarei contra ela a fome e eliminarei dela homens e animais. Olha o 14 agora. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, quem são? Noé, Daniel e Jó. Mas olha a promessa de Deus para eles. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Se você correr o texto lá, chega um momento que diz que nem filhos e filhas salvariam, só eles. Por que isso, irmão? Por causa da paciência, da perseverança, do continuar acreditando em Deus quando ninguém mais acredita. Não é muito triste você encontrar um crente agora nessa época dizendo, não quero mais saber de igreja. Aliás, eu tenho conversado com pastores e com irmãos também,
E nós percebemos que muita gente estava doidinha para sair da igreja. A gente está descobrindo isso. A pandemia foi uma desculpa. Alguns não querem mais voltar. E a hora que a pandemia passar, provavelmente não voltam também. Por quê? Porque não estão a fim de manter essa vida de fé, de regra, de conduta. Isso é muito triste, irmão, mas isso tem sido constatado hoje, conversando com outros líderes. A gente tem visto isso. Então a Bíblia diz que quando um homem tem a paciência, tem a justiça, crê em Deus, não importa se demora, Deus preserva. Você vai pegar o texto de Apocalipse, todas as cartas recebem repreensão, mas tem uma. Todas as igrejas recebem repreensão, mas tem uma chamada Filadélfia. Não há repreensão. E o texto ainda diz assim: e eu te preservarei, e eu te livrarei no dia da aflição. Se estamos num dia de aflição e não temos dúvida, nós temos um Deus com promessa de livramento. Aleluia! É interessante outra coisa aqui, eu já quero encerrar, mas o texto diz que que a arca só tinha uma porta. Já era uma simbologia de Jesus. Não tem outra porta, irmão. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus pode levar para a arca, manter na arca. Outra coisa, Jesus fala de Noé, quando foi nos dias de Noé, assim será o dia do cominho, bebiam, casavam, davam casamento, se expressando o que acontecia. É o que estamos vivendo hoje. Jesus fala sobre isso. Mas o importante é que a gente queira entrar na arca. Agora, olha um texto em 2 Crônicas, capítulo de número 20, e o verso 9. 2 Crônicas 20, verso 9, um momento difícil na história de um rei chamado Josafá. Ele diz assim, no momento difícil do povo, vinham contra ele com povos maiores, com mais guerreiros, com mais soldados. Ele disse isso. Se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos onde? Diante dessa casa, da arca. A arca está aqui, irmãos. A arca ainda está de portas abertas. Nos apresentaremos diante dessa casa, diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na angústia. Tu nos ouvirás e nos livrarás. Se você continuar a história, você vai ver que Deus, depois disso, Deus levanta um profeta no meio deles, dizendo: fique tranquilo, calai-vos, o Senhor guerreará por vós. Em nome de Jesus, irmãos. Tem tempestade? Tem, mas ela vai passar. O dilúvio passou, a nossa tempestade também vai passar. Não saia da arca. Vamos ficar de pé.